Dr. Guilherme Peck, uma das acusações que a hidroxicloroquina sofre muito forte é de que ela provoca arritmia. Então, eu queria ouvir você exatamente sobre esse assunto. Ela provoca arritmia? É real essa preocupação? Bom, boa noite a todos. Raíssa, Leda, Ruth, Luciano, colegas da Bahia. É um prazer, uma honra estar aqui nesse debate com pessoas nobres e que tentam mudar aí o curso da Covid-19 no Brasil. Sempre cabe a mim, por conta da minha especialidade, falar um pouquinho desse tema, sobre risco de arritmias e o tratamento precoce, em especial a hidroxicloroquina. É um tema que eu falo bastante, tenho amplo conhecimento e vai ser um prazer dividir com vocês aí um pouquinho da minha experiência. Primeiro, é importante a gente contextualizar, como a Ruth fez, que a gente não está falando aqui de um cenário de CTI, de um cenário onde o paciente está grave, onde ele está inflamado. Nesse cenário, a hidroxicloroquina, junto com a inflamação que um organismo com Covid-19 carrega, sim, pode dar arritmias cardíacas. Agora, no cenário onde a gente preconiza o uso, no cenário onde a gente acha que o uso é eficaz, onde a gente acha não, onde a gente cada vez tem mais evidências de que ela é eficaz, nesse cenário eu posso dizer para os colegas médicos que ainda estão inseguros em prescrever a medicação que a hidroxicloroquina é bastante segura, sim. Primeiro, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal e depois eu vou mostrar para vocês como a literatura médica, de certa forma, corrobora o que eu vi nos meus anos de formação. Então, como você falou, Leda, eu sou formado na UFRJ, fiz residência médica lá no Hospital do Fundão, depois eu fiz clínica médica primeiro, depois eu fiz cardiologia, fiz arritmia cardíaca, ainda fiquei de fellow no serviço de arritmia. Foram quase 15 anos no hospital universitário, onde há uma concentração enorme de pacientes reumatológicos. O Hospital do Fundão talvez tenha o maior ambulatório de lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença reumatológica onde se usa muito hidroxicloroquina, talvez seja o maior da América Latina. A gente brinca lá no Fundão de que na nossa formação a gente vê mais lúpus do que gripe comum. Então, é muito comum eu ter tido contato durante a minha formação com pacientes que usavam hidroxicloroquina. E eu nunca, jamais, nenhuma vez recebi nenhum parecer sobre qualquer impossibilidade de algum paciente usar a medicação. Também nunca recebi nenhuma notificação de um possível efeito adverso de alguém que tomou hidroxicloroquina e teve arritmia. E aí você pode estar falando assim, bom, mas isso é a sua experiência pessoal. Experiência pessoal na ciência não vale tanto. Pois então vamos à literatura. Eu pesquisei um banco de dados do FDA chamado FHIR. O FDA é a agência americana que regula toda essa parte de medicação dos Estados Unidos. Então, tudo que pode ser prescrito, tudo que tem efeito colateral de certa forma, investigado por essa agência. E essa agência ela organiza os dados. E existe um banco de dados que começou em 1968 e terminou, quer dizer, não terminou, continua sendo alimentado agora em 2020, chamado FHIR. Banco de dados esse que inclui pacientes que usam hidroxicloroquina ou azitromicina. De 1968 até hoje, a gente tem 300 mil pacientes incluídos. Sabe quantos morreram de arritmia por hidroxicloroquina ou por azitromicina? 24. Ou seja, 8 a cada 100 mil mortes. Um risco de 0,008%. Se a gente está falando de uma doença como a Covid-19 com uma letalidade em torno de 5%, comparar a letalidade da própria doença com a letalidade de 0,008% do tratamento é uma letalidade baixíssima. Portanto, a gente pode inferir que é uma medicação bastante segura. Mas você ainda pode discordar de mim. Você pode dizer assim, Guilherme, mas você procurou dados num banco de dados em que não foram incluídos pacientes com Covid-19, já que é uma doença atual. E aí, vamos à literatura novamente. E por incrível que pareça, os dados que falam do uso da hidroxicloroquina no contexto do tratamento precoce da Covid-19, eles refletem ampla segurança.
todos os trabalhos randomizados, mesmo aqueles que concluíram, né? E essa conclusão, a Ruth muito bem falou, são umas conclusões esquisitas, a gente pode entrar nesses detalhes mais para frente, mas mesmo aqueles trabalhos que concluíram que a hidroxicloroquina não foi eficaz, atestam lá em suas conclusões de que não houve eventos adversos cardíacos. O trabalho do Skipper, o trabalho do Mitya e o trabalho o terceiro trabalho que me fugiu aqui o nome do autor. Enfim, foram trabalhos que, mesmo, de certa forma, negando aí algum efeito, atestaram o efeito de ampla segurança da medicação. Eu gostaria muito de ter parado por aqui, mas é impossível a gente não falar sobre o risco de arritmia sem falar de um tema chamado fake science. As fake news, elas estão muito na moda, né? A gente está discutindo isso e, infelizmente, parece que elas estão indo para o campo da ciência também. Por que eu estou dizendo isso? Porque os únicos trabalhos que mostraram que a hidroxicloroquina poderia dar algum efeito negativo cardíaco ou foram trabalhos com erros gravíssimos ou foram trabalhos com doses aumentadas que a gente não usa na prática médica. Por exemplo, tem um trabalho na Amazônia que deu 12 gramas de cloroquina para indivíduos já que estavam graves. 12 gramas é 2,5 vezes a dose letal. Obviamente, esse paciente vai morrer de arritmia. Isso repercute na imprensa e isso eu chamo de fake science. E aí a gente está aqui discutindo se a hidroxicloroquina ela aumenta ou não a chance de arritmia, quando, na minha opinião, a gente deveria discutir, né, em outras circunstâncias, por que esses trabalhos continuam passando, por que esses trabalhos continuam sendo aprovados pelas comissões de ética. A mesma coisa aconteceu com um trabalho do Lancet, aquele trabalho com quase 100 mil pessoas. Nesse trabalho, a conclusão era clara. Hidroxicloroquina aumenta a chance de arritmia, pacientes morreram. Não deu uma semana e o trabalho caiu em descrédito. A própria empresa que, enfim, financiou, reuniu os dados, ela disse que aquilo ali era uma falsificação. Portanto, eu posso aqui terminar afirmando que, se a gente pegar trabalhos sérios, trabalhos que usem doses corretas, o risco de usar a hidroxicloroquina para o coração ele é baixíssimo. Obviamente, a terapia deve ser individualizada. Então, pacientes que já têm problemas cardíacos prévios, que usam antiarrítmicos, que têm uma diarreia muito grande, que pode baixar o potássio, e isso, por si só, já aumenta o risco de arritmia. Talvez esses pacientes a gente precise ter um cuidado especial, e é por isso que nós, médicos, devemos acompanhar os pacientes todos os dias. Mas, em termos gerais, em termos de literatura médica, a gente pode dizer, sim, que a hidroxicloroquina é bastante segura. Eu queria fazer uma pergunta a você. O presidente Bolsonaro, quando tomou a hidroxicloroquina, disse que fazia eletro diariamente ou de 2 em 2 dias, não sei. Acho que era diário, mas no caso dele, ele é o presidente da República. É outro tipo de tratamento diferente do paciente usual, né? Mas, mesmo assim, se a pessoa tiver o COVID, quiser tomar hidroxicloroquina, você recomenda que ela faça um eletro antes de começar? Eu estou falando da pessoa que não tem marca-passo, que não tem stent, que não tem arritmia pré-existente, nada. Pessoa padrão, assim. Essa sua pergunta é excelente, Leda. Primeiro, porque todas as recomendações, elas que falam da hidroxicloroquina, elas me parecem pecar pelo excesso na recomendação de eletrocardiograma. Obviamente, um indivíduo mais idoso, que tenha problema cardíaco, que tome diurético, como eu falei, que tem o potássio diminuído, essa pessoa tem que monitorizar o coração. Mas a frase principal deveria constar de que isso é uma exceção. Pacientes jovens, pacientes sem comorbidades, podem tomar tranquilamente hidroxicloroquina sem fazer eletrocardiograma. Isso, inclusive, vai ser uma recomendação minha. Eu tive a honra de ser convidado para ser um dos revisores das novas recomendações que o Ministério da Saúde vai lançar em breve, e essa é uma coisa que eu vou tentar emplacar.
né, dizendo que o eletrocardiograma deve ser feito caso ele seja disponível, mas ele não deve atrasar ou atrapalhar o tratamento de pacientes que não tenham doenças cardíacas ou não tenham fatores de risco associados. Ok. Nos falamos daqui a pouco. Agora vamos